Livro dos Provérbios. O Livro dos Provérbios é uma coleção de coleções, como mostram os subtítulos que atribuem às respectivas partes, ora a Salomão, ora a Agur, ora a Lamuel, ora aos sábios antigos. Podemos conferir no esquema. E algumas partes estão aí sem rótulo. É uma obra didática, destinada a ser decorada ao uso dos jovens das famílias honradas. Não se sabe quem a organizou. O momento mais adequado para situar a coleta do conjunto é o século IV a.C. Integrada no Império Persa, a comunidade judaica organiza seu sistema educacional antes do helenismo, cultura grega, que invadirá o Oriente por volta de 300 a.C. Mas as diversas partes têm origem bem mais remota. A coleção principal parece vir da corte de Salomão, destinada a educar os príncipes, e o desconhecido rei Lamuel de Massa deve ser uma figura de tempos muito remotos. Podemos, portanto, situar as raízes da obra no século X a.C. O gênero literário é o mashal, termo hebraico que inclui as mais diversas formas de metáfora, desde pequenas parábolas, descrições exemplares, como a mulher de valor, conferir no capítulo 31, charadas, até os provérbios, às vezes um tanto rudes e unilaterais da sabedoria popular, chegando a ser tão unilaterais que o próprio livro completa um provérbio por outro, diferente. Portanto, não se trata de um tratado sistemático de teologia moral. É preciso certa sagacidade ou discernimento, e assim chamada prudência, para se movimentar neste livro. A interpretação exige prudência pelas seguintes razões. Primeira, a extrema concisão das frases e a pluralidade de sentido, polissemia dos termos tornam, às vezes, difícil saber de que realidade o provérbio está falando, e mais difícil ainda traduzi-lo. 2. Ocorrem construções típicas como a passivo teológico. O que é dito em voz passiva muitas vezes significa que Deus é o agente. O ímpio é castigado, igual Deus castiga o ímpio. Assim, muitos provérbios aparentemente não mencionam Deus e parecem mera sabedoria profana. Ponto 3. A mentalidade de retribuição. O bom senso diz que Deus deve premiar o justo e castigar o ímpio, mas conforme o livro de Jó, é exatamente isso que não acontece. Ponto 4. Nem todos os provérbios podem valer como sabedoria cristã. Exprimem um modo de ver que pertence ao Antigo Testamento. Jesus não estaria de acordo com um bom número deles, sobretudo não com aqueles que mostram preconceito e desprezo em relação às mulheres, aos estrangeiros, aos escravos, etc. E aqueles que ensinam a desejar vingança ou a não se comprometer para não sair prejudicado. Vejamos agora o conteúdo geral do livro dos Provérbios. O conteúdo das diversas coleções que constituem o livro é geralmente bastante misturado. Só podemos indicar aqui
Quais são essas coleções? Casualmente são 7, como as 7 colunas da casa da dama sabedoria. Conferir capítulo 9, versículo 1. No primeiro aspecto, o primeiro ponto, no capítulo 1, de 1 a 9, 18, nós vamos ver o prólogo e ensinamentos diversos. No ponto 2, capítulo 10, de 1 a 22, 16, primeira coleção salamônica. No capítulo 3, ou seja, no ponto 3, capítulo 22, 17, depois 24, 22, primeira coleção dos sábios. No ponto 4, do capítulo 24, 23, 34, segunda coleção dos sábios. No ponto 5, capítulo 25, de 1 a 29, 27, segunda coleção salamônica. No ponto 6, capítulo 30, de 1 a 33, provérbios de Agur. No ponto 7, capítulo 31, de 1 a 31, provérbios de Lamuel. Os subtítulos por nós inseridos nessa coleção não representam a variedade de assuntos em cada sessão, mas servem apenas de referência para o leitor. Passamos a ver agora os pontos, ou seja, os temas específicos do livro dos Provérbios. Primeiro ponto: valor da educação. Mesmo abstraído do valor religioso, a atenção dada à educação neste escrito que é contemporâneo de Sócrates e Platão. É sumamente importante para toda a humanidade. A diferença da educação grega, baseada na razão, a educação judaica se baseia na tradição. É concebida como transmissão da experiência das gerações passadas e como disciplina, ou seja, correção de tendências e atitudes consideradas prejudicais ou antissociais. Mas, na visão de Israel, a educação não é meramente profana. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O aspecto 2 dos temas específico: de pai para filho, de mestre para discípulo. Descobrimos no livro os diversos âmbitos de transmissão de pai para filho, no âmbito patriarcal e tribal, de preceptor para príncipe, no âmbito da corte, do mestre para os discípulos, chamados respectivamente pai e filhos, no âmbito da escola depois do exílio. Aspecto 2 dos temas específicos do livro dos Provérbios: a descoberta da sabedoria. Se no âmbito tradicional, por sabedoria, se entende habilidade, assim claramente em Êxodo 31, 3, no livro dos Provérbios, como no segundo Isaías 55, surge a sabedoria personificada, considerada como uma entidade de caráter divino e que inspira aqueles que a ela se abrem. Aqui também está uma diferença em relação à filosofia clássica grega, que se articula como busca dialética da sofia, enquanto no mundo bíblico, talvez por influência da tradição profética, a sabedoria vem da escuta dessa entidade divina que está junto de Deus desde o início de suas obras. Conferir Provérbios 8, 22 a 31. No ponto 3 dos temas específicos, ou seja, no ponto 4 dos temas específicos, vejamos: a sabedoria é representada como mulher.
especialmente nos capítulos 1, 9, 8, 22, 31, 9, 1 e no fim 31, versículo 1. E a mulher de valor, em capítulo 31, 10, 31, parece a encarnação concreta da dama sabedoria. Os destinatários de seus ensinamentos são os homens, especialmente os príncipes e jovens senhores. No aspecto quinto, prudência e discernimento. Se no mundo grego a sabedoria é fruto do raciocínio estrito, na Bíblia ela se encontra pela prudência. Tradução um tanto convencional de uma atitude intuitiva, que contém elementos de providência, de perspicácia, de juízo, de bom senso e de discernimento. Por isso, a pessoa não deve ser impetuosa ou violenta, pois os impetuosos não escutam o bom senso de seu coração, nem tomam o tempo necessário para discernir. No ponto sexto, ainda dos temas específicos, a lei como educação. O modelo de sabedoria que os colecionadores dos provérbios tinham diante dos olhos era, bem antes de Salomão, e a lei dada a Moisés e ao povo eleito. Quem dirige sua vida por ela encontrará o caminho da vida. Todavia, podemos ver aqui um indício de que a lei deve ser combinada com a sabedoria para não se tornar fantástico ou formalismo, como já dizia o Deuteronômio. A própria lei é instrução de sabedoria, como nenhum outro povo a possui. Conferir Deuteronômio 4, 6.